painel de gestão. Vamos lá. Eu estava me lembrando aqui enfim, são 10 anos, né, construindo a plataforma, e estava me lembrando desde as primeiras ideias de integração que nós tínhamos para apresentação de informações, seja integração com BI, depois nós montamos o que a gente chamou lá dos gráficos, então as pessoas conseguiam selecionar um conjunto de dados, de uma visualização para trazer, e a gente tem essa entrega, né, a mais atual, a que a gente tem, que vai direcionar muitas vezes o pensamento da plataforma. A gente vem trazendo muito penso em relação ao painel de gestão, e a gente, enfim, a gente entende que ela é uma ferramenta importante para o dia a dia de quem trabalha com a plataforma, né, Cris? Sim, e apesar de muitos dos parceiros já utilizarem hoje o painel de gestão, eu tenho certeza que muitos ainda não conseguiram explorar todos os recursos que o painel oferece, né? Então, eu acho que a ideia hoje é justamente a gente conseguir explorar um pouquinho mais a fundo esses recursos disponíveis, trazendo, assim, mais informações e talvez até trazendo novas sugestões de como aplicar, de como usar o painel de gestão no negócio do cliente. Perfeito. E a gente vai ter essa possibilidade, quer dizer, o painel de gestão ele pode ser utilizado tanto dentro do eMove Me Center, como também operando dentro do aplicativo móvel. Então, a gente pode gerar informações diversas para as equipes de campo, para quem estiver fazendo gestão dessas equipes, para diferentes focos. Então, posso ter mais de um dashboard, posso ter várias estruturas aqui de funcionamento. E a ideia o Elias vai trazer para a gente uma demonstração aqui, um pouquinho do uso do painel de gestão. E eu trouxe aqui, Elias, uma imagem para a gente conversar um pouquinho antes de tu fazer essa demonstração, um pouco da estratégia, né? Quando a gente começa a pensar num dashboard, pensar um pouco da estrutura de acesso. Então a gente pode fazer um dashboard ser montado para pessoas específicas, para todo mundo, filtrado por quem está logado. Tem várias questões aqui que a gente consegue trazer em relação a isso, um pouco de padrões em relação a período que ele vai atuar, se é no mês, se é por número X de dias. Então tem algumas coisas aí que a gente pode fazer, né Elias, para trazer a configuração, fora toda a gama de componentes aí que eu vou deixar para tu poder apresentar para a gente. Vamos para a tela do Elias, fazer essa... Como é que chama a câmera 2? É isso aí. Bom, e como o próprio Daniel e a Cris comentaram, né, o painel de gestão como conceito dentro da plataforma eMove, ele realmente não é novo, mas eu digo para vocês que esse tem sido o maior investimento, né, que nós temos feito, justamente entendendo que o painel de gestão é um recurso, e cada vez mais ele deixa de ser um recurso e passa a ser, na verdade, a principal visão da plataforma, né? Como o Daniel estava comentando, nós temos, já mostrando aqui, vamos para a live direto já, abrindo o painel de gestão, como, né, a grande maioria já conhece, um pouquinho à esquerda nós temos os menus, então nós temos ali o menu do painel de gestão, e obviamente aqui eu já trago um ambiente configurado com alguns dashboards, como o Daniel comentou, que trazem, na verdade, uma visão, né, uma visão de negócio, uma visão de necessidade, muitas vezes operacional, ou até mesmo estratégica, né, de gestão, para acompanhar o meu time em campo, como o Daniel comentou, ou então ter exatamente as minhas necessidades dos meus entregadores sendo realizadas em tempo real e eu vou acompanhando, como no caso das entregas. Então, a gente tem aqui realmente uma gama de componentes que eu vou estar passando rapidamente por esses aqui que já estão criados, onde a gente pode estar, por exemplo, num caso de entregas, né, que não necessariamente é logística, pode ser outras necessidades, mas nesse caso sim, focando em logística, entregas pendentes, opa, já realizei tudo hoje, as realizadas foram 24 no dia de hoje, né? Houve alguma cancelada? Não, ou seja, 100% de eficiência. Aí eu consigo ver exatamente qual era o previsto, quando foi realizada. Eu quero saber um pouquinho mais sobre essa entrega que foi realizada. Eu tenho aqui já integrado o relatório, né, de execução, com todos os dados coletados. Consigo, inclusive, ter uma visão pronta de um relatório para impressão, né, o que, notem, eu notei aqui, dei 5 cliques para chegar lá no relatório e poder fazer uma impressão disso. Então, de novo,
cada vez mais a gente está trazendo o painel de gestão como realmente a principal ferramenta dentro da plataforma. Para quê? Como o Daniel bem comentou, não necessariamente eu preciso estar na web ou na retaguarda para ter essa visão. Não, eu posso estar no mobile também, né? E assim eu ter lá todos os meus principais indicadores, os meus principais dashboards de acompanhamento. Dentro disso, eu queria mostrar, e até voltando àquela tela que o Daniel tinha sugerido, para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala do painel de gestão, qual é a estrutura base dele e esses inúmeros componentes que a gente consegue criar. Esses aqui são os previamente criados, conforme eu tinha avisado vocês. Vou estar criando aqui um novo dashboard. E aqui a gente tem exatamente aquela ideia que o Daniel trouxe inicialmente de estrutura, onde a gente pode estar setando os dados básicos, que são exatamente o nome do meu dashboard, né? Então, vou estar colocando aqui Demo YouMove 2020 Q3, né? Legal, coloquei uma descrição, um título, e aí vem as informações mais, digamos, mais de negócio, ou então de estratégicas e táticas, né? Vou dar permissão para quem? Para um agente em específico? Eu quero dar só para a Cris. Legal, só a Cris vai ter acesso, então, a esse dashboard. Não, mas espera aí, Elias, vamos dar acesso para a equipe, por quê? Porque cada vez mais a plataforma vem se adequando e entendendo essa necessidade de, sim, trabalharmos em equipe, termos a equipe como realmente um diferencial de negócio, de estratégia, ou até mesmo, muitas vezes, de facilidade de planejamento das coisas, né? Então, sim, podemos dar permissão para as equipes que por aqui existam, né, da região norte, sul, como é o meu exemplo aqui. Definido isso uma vez, vou para a segunda estrutura, né? Notem a ideia de pensar aqui para um componente, ou então para um dashboard, para uma visão de gestão. Nós podemos estar dizendo que eu quero ver as informações só da pessoa que logar ou tiver acesso a esse dashboard, porque lembrando, eu posso ser um gestor configurando um dashboard, mas que a minha equipe irá fazer acesso. Então eu digo, legal, aqui os dados vão estar sendo mostrados, mas exibe só o da Cris quando ela logar, né? São informações que só fazem sentido para ela. Os outros não precisam acessar, né, as informações das outras pessoas. Ou então ainda eu digo, olha só, eu quero que mostre, mas exatamente a ideia de um único agente, né, uma pessoa específica lá. E aí então eu consigo também fazer essa seleção, né, específica de uma única pessoa, mas posso também fazer de uma equipe específica, né? Faço um dashboard da equipe da região sul. Pronto, só os dados da região sul poderão ser exibidas ou deverão ser exibidas lá, né? Então, quando eu digo aqui que é exatamente uma equipe, eu posso estar selecionando também o tipo de agente. Cada vez mais a gente vem incorporando esse tipo de agregadores de negócio, eu diria assim, porque eu tenho os meus entregadores, eu tenho os meus, talvez, as pessoas que fazem coleta, e eu posso estar segregando essa informação, exatamente exibindo só para um determinado tipo de agente, ou seja, um tipo de entregador, um tipo de vendedor, tudo aquilo que a gente consiga categorizar ou traduzir para negócio dentro da plataforma. Temos, então, aqui um tipo de tarefa, que também é um recurso, né, Cris? Que ultimamente nos pediram bastante. Pronto, está aqui. É um dos filtros possíveis dentro dos nossos dashboards, onde a gente pode estar fazendo conforme a necessidade da execução de uma entrega, né, a gente pode estar aqui colocando uma despesa, no registro de jornada, por exemplo, de início ou finalização de uma jornada, são visitas que a gente precisa realizar, posso estar selecionando múltiplas, inclusive, certo? E depois a gente tem aqui alguns específicos filtros, falando propriamente de período, por exemplo, né? Eu quero ver os dados de hoje apenas, então toda vez que a minha equipe ou uma pessoa em específica abrir esse dashboard que eu estou configurando, ele pode estar olhando apenas os dados de hoje, da última semana, ou desta semana, do mês, ou então uma ideia de um período customizado, né? Ou seja, Cris, é muita flexibilidade, né, para a gente criar os nossos componentes de negócio aí. E aí, nós temos, por último, certo, mas não menos importante, diria talvez o principal deles, a ideia de adicionarmos aos nossos dashboards todos os componentes que hoje a plataforma YouMove possui. Notem, não são poucos. Inclusive, nós
trazemos à esquerda aqui algumas categorias que é para justamente nós nos organizarmos ou então ter um entendimento daquilo que realmente eu preciso. Então, olha só, eu quero trazer um gráfico de pizza, tá aqui as opções que eu posso estar trabalhando. Eu quero trazer uma ideia de agenda. Puxa vida, Elias, esse aí é novo, hein? É uma agenda de execução de tarefas. Posso fazer isso? Posso estar adicionando esse componente e ter essa ideia, essa visualização em modo timeline, digamos assim, né, das minhas agendas programadas para hoje, para amanhã, para a semana, conforme o período que a gente selecionar. Um componente que eu gostaria de destacar, uma categoria aqui, que cada vez mais nós estamos estruturando de uma forma bem bacana, são os componentes do tipo tabela, onde nós podemos estar criando uma visualização de dado personalizável, digamos assim, onde eu posso estar pegando informações de determinadas entidades que eu quero. Por exemplo, adicionei aquele componente, vou editá-lo agora. Então eu posso dizer, olha só, aqui eu tenho configurações, dados básicos ainda, para pegar as tarefas que estão em preparação, pendente, em campo ou retornada, conforme a minha necessidade. Então, vamos monitorar em tempo real o que está em campo? Vamos, podemos. Mas eu quero as em campos e as pendentes ainda. Legal, também posso. Não, Elias, vamos fazer algo mais abrangente. Pendente, em campo e retornada. Também posso. Né? E nessa ideia, nós podemos, então, estar entendendo que o dado que a gente quer visualizar são os dados de execução, com previsão daquilo que eu tenho que executar, ou realmente da execução. Posso estar selecionando uma ou mais atividades, como, por exemplo, a minha atividade de checklist de veículo, enfim, uma ou mais atividades que eu queira. Nesse caso aqui, nesse componente específico, ele só permite uma, tá? De novo, seleção de equipes, que eu posso ter aqui para esse componente em específico, entre outros filtros, e aí, obviamente, falando, né, das nossas ações aqui. Visualizar dados do cadastro que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu posso estar selecionando campos em específico, um ou mais campos, inclusive, né, o celular da pessoa, o CEP, a cidade, e por aí vai. Da tarefa, eu quero saber, obviamente, a data prevista, né, para ser realizada. Eu posso querer saber a data real, final, ou seja, aqui eu tenho uma ideia de previsto realizado. Do agente, eu só, na verdade, preciso saber o nome dele aqui, ali já, previamente digitei, ele me fez um filtro, e por enquanto tá bom. Então, notem, então aqui todas as minhas informações que previamente eu estou configurando nesse componente, e simplesmente posso clicar em salvar, e aí eu estou adicionando esse componente, obviamente, ao meu dashboard, mas tem mais algumas opções legais aqui, né? Uma vez que eu estou olhando as execuções, conforme previamente aqui selecionado, esse componente tem um comportamento que nos habilita, que se é algo que depende de uma aprovação, né, eu posso estar aqui selecionando aprovar e reprovar. Para quê? Para que então toda execução realizada eu possa estar tendo essa opção de dizer esse item ou essa entrega está aprovada, essa aqui, por que mesmo que ela foi cancelada? Opa, porque faltou um documento. Legal, aqui eu preciso tomar alguma ação, ou então dizer, não, ok, aprovada, realmente a gente já tem um controle para isso internamente, e ela segue o fluxo de negócio dela, né? Mas notem, pessoal, são inúmeras as possibilidades de negócio que a plataforma entrega justamente com essa estrutura base, né? Para criação de dashboards, criação de componentes que nós vimos, são inúmeros. O que tu acha, Daniel? Pouca coisa? A gente sempre, droga, falar porque a gente sempre vai achar que é pouca coisa, né, Elisa? A gente sabe que tem muito valor sempre, mas a gente sempre está olhando como melhorar as experiências, né, de quem está usando e tal. Eu acho que tem uma questão, assim, do que a gente tem olhado muito para essa estrutura, né, do painel de gestão, que é a experiência de visualização dos dados, a experiência de exportação desses dados. Então, muito do que vem por aí em relação a essa estrutura tem relação com dinâmicas de autosserviço, né, das pessoas que usam a plataforma poderem ter mais poder em relação ao que elas vão fazer com aquela informação, principalmente do que está a partir de uma tabela, né, por exemplo. E aí, nós temos algumas perguntas aqui que apareceram no chat. Se consegue algo como concluído com sucesso ou insucesso. Se você estiver utilizando a estrutura dos estados de tarefa, poderia acontecer.
A gente vem conversando, né, Elias, também como construir alguma coisa ligada com algum tipo de filtro, até em relação aos próprios campos ali coletados, são coisas que vão mais para frente vão aparecer, a gente vai trazendo para vocês aqui quando isso começar a ter uma realidade maior, né? Se me permite, Daniel, manda ver. Dessa pergunta que foi realizada, isso, por exemplo, pode virar, inclusive, uma estrutura da tua própria atividade. Se você tiver um campo lá, que exatamente a ideia se diz que foi realizada com sucesso ou não, você pode, dentro daquele componente, né, que eu estava moldando ali de tabela, entender que aquele campo daquela atividade precisa ser exibida no meu relatório e, basicamente, filtrando por ele, você teria, né, uma relação de todos os aprovados, todos os reprovados, ou então esse status, o que ele significar para o teu negócio, né? Então, sim, é possível, através justamente dessa flexibilidade na montagem dos componentes e dos campos a serem exibidos. Perfeito. Tem vou ler mais algumas aqui para a gente ir trabalhando. Melhoria referente a relatório, se consegue configurar quais campos quer que sejam exibidos em relação a layouts. A gente vai estar adicionando um pouco dessa questão de ordem de campos ou modo de visualizar, mas é legal aqui, o Marcos está perguntando essa daqui, traga para a Cris depois, para a nossa equipe, a demanda mais específica, né, que daí a gente consegue... Tem uma novidadezinha, Daniel, saindo isso. E tem uma novidadezinha saindo do forno exatamente nesse sentido de configurar campos para o relatório. Então, deixe-me até voltar àquele cenário que eu estava exibindo para exemplificar isso, que é algo que realmente agrega muito valor, né, dentro dessa ideia de ter relatórios. Por quê? Uma vez que a gente está dentro de uma estrutura, que eu estou trazendo ela aqui genérica, né, eu posso ter o meu relatório, que, obviamente, me traz todas as informações coletadas em campo, digamos assim. Mas espera aí, Elias, dentro de uma ideia de gerar um relatório, eu posso ter a ideia de não querer exibir alguns campos, não fazem sentido para visões de relatórios que eu quero. Bacana. Nós estamos saindo do forno, de repente o Daniel daqui um pouquinho tem algumas dicas aí para nos dar, mas dentro dessa ideia de relatórios, a possibilidade de configurar em cada campo de cada atividade o que exatamente vai estar sendo exibido nesses relatórios. Então, lá dentro da minha atividade, eu digo, o campo observação. Observação, talvez para um relatório mais gerencial, ele não faça tanto sentido. Então, eu posso ir lá e dizer, esse campo para o relatório, ele não é exibido, né? Então, é uma flexibilidade, sim, que a gente entendeu, a gente traz isso lá dentro da origem da atividade, porque faz muito sentido. Eu tenho várias nuances de negócio dentro desse fluxo. Primeiro é o de execução, eu preciso coletar. E talvez, olhando para o meu back-office, aquela informação é relevante. Mas para gerar um relatório na qual talvez eu tenha que entregar direto para o meu cliente, approach que cada vez mais a gente vê, essa interação direta com o cliente final, essa informação não é relevante. Então, desabilitar esse campo relatório é de extrema importância, né? E sim, já temos. Bate um papo com a Cris ali, que ela endereça direitinho isso com vocês. Depois teve uma do Cássio aqui, que eu vou pedir para ele passar depois para a gente, mais específico também, a demanda dele. É uma previsão de implementar componente de gráfico personalizado. A gente, ao longo do tempo, vai estar sempre olhando componentes, e é legal que vocês nos indiquem alguma necessidade em relação a alguma dessas visualizações que a gente tem. A gente sempre pode estar criando, né, novas características aí para facilitar a visualização. Hoje, o que a gente tem é o que vocês vão encontrar ali em relação a poder configurar e tal, mas, enfim, vamos conversar, vamos criar esse canal aí para a gente entender bem o que vocês estão precisando. O Roland trouxe uma questão aqui, se ele reprovar a tarefa, se tem a possibilidade de recriar a tarefa, né, para ela ser executada novamente. A gente vai, já estou anotando aqui, Elias, para a gente, nem que seja numa próxima edição aqui dessas novidades, a gente falar sobre conceitos que a gente vem conversando internamente, sobre workflow, APIs e outras histórias que eu acho que vai ser legal, até a gente abrir um pouco do que a gente está pensando com os parceiros, porque eles podem trazer para a gente. Eu já anotei aqui, Roland, para a gente trazer esse assunto aqui no nosso webinário de setembro, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente conversar. A necessidade não é nova, né, Daniel? A gente já Isso. até internamente já falamos sobre exatamente esse item, porque é uma necessidade de negócio, né? Eu cancelo, mas então gera uma nova para alguma ação em cima disso, né?
Exato. O Osmar trouxe uma questão aqui que a gente também está de olho, que é garantir que aquilo que foi, tudo que tem disponível dentro do menu de gráficos, que a gente considera ele como depreciado, no sentido de que a gente não está criando novas coisas para ele, mas sim, o Osmar trouxe uma questão importante, que é a gente garantir que você vai ter o mesmo poder que você tinha de fazer o que fosse possível fazer lá, dentro da estrutura do painel de gestão. Essa é uma questão que está no nosso cardápio de atenção aqui. E, Osmar, mesma questão, traz para a gente o que é mais relevante para você, que não está ainda disponível, que a gente consegue atuar aqui para priorizar e a gente consegue entregar mais valor aí para vocês. E Daniel, me permite também, aproveitando já que a gente está interagindo com os nossos parceiros aí, justamente lembrar, né, por que o painel de gestão, eu trago isso e reforço muito, por que o painel de gestão, ele acaba sendo, hoje, mas na verdade esse pensar já é antigo dentro da plataforma, que ele seja realmente a principal ferramenta do YouMove, da plataforma, falando de gestão, obviamente, né, e controles, porque notem, as coisas todas começam se encaixar, se conectar através dele. Eu estou aqui num dashboard, ou seja, uma visualização gerencial, enfim, uma visualização que eu preciso, tenho necessidade a nível de negócio, mas nota só, eu tenho aqui um botão nova tarefa. Legal, ou seja, eu não preciso ir nos cadastros, até porque essa ideia dos cadastros, cada vez mais vocês vão estar vendo essa conexão direta aqui dentro do painel de gestão. Justamente por isso que o Daniel trouxe um tempo atrás, que nós estamos justamente fazendo do painel de gestão, desses componentes principais, algo, primeiramente, usualmente fácil de termos acesso a todos os cadastros conforme o contexto que eu tenho. Se eu estou falando de entregas, deixa eu criar uma nova entrega, né, para que eu passe a ter a visibilidade dela a partir daqui, ou então realmente tenha um maior engajamento dos meus entregadores. Simplesmente com um clique eu estou gerindo e também operacionalizando, colocando as coisas em campo, né? Então, a ideia dos cadastros cada vez mais estarem presentes aqui dentro do painel de gestão já é uma realidade, tá? E fiquem atentos, porque cada vez mais, a cada webinar que a gente fizer, a gente vai estar ressaltando isso. Boa. Sim, esse ponto eu ia comentar, Elias, também, que o objetivo cada vez mais na visão de plataforma, né, é a gente conseguir ter no painel de gestão ali o centralizador, até para ter a visibilidade de todas as novas evoluções, né. Então, realmente, o intuito é ter centralizado um ambiente único para a gestão e para a operação. O Gabriel até trouxe aqui, né, se existem outras formas de se utilizar o painel de gestão, além da apresentação dos gráficos, é um pouco isso, Gabriel. A gente vai cada vez mais estar trazendo funcionalidades que vão poder ser acionadas a partir do painel de gestão, ligadas com automação, ligadas com essa estrutura de autosserviço que a gente quer trazer cada vez mais para vocês. Perfeito. Vamos avançar? Bora. Volta para mim a câmera. Como é que é? Hein? Tá bom. O que a gente tem aqui? Então, assim, pessoal, a gente vai ser comum vocês verem esse item painel de gestão ficar sendo repetido em cada vídeo que a gente fizer, justamente por isso, porque a gente está sempre trazendo pensamentos novos e tal, tá? Só para o Roland ali, eu anotei aqui, Roland, a questão do workflow, a gente vai depois procurar você para entender a demanda atual, para ver como é que a gente auxilia aí, tá? Deixei anotado aqui já para a gente conversar aqui. Então, assim, essa questão dos dashboards, para a gente, ela vai ser muito relevante, porque cada equipe que você tem, ou cada tipo de trabalho que o seu cliente tem, pode demandar um tipo de dashboard diferente. Daqui a pouco, se você atua num determinado nicho de mercado, ou atua, né, muito focado, de repente, eu tenho dashboards mais padrões, eu replico o problema aqui, a coisa, né, tá beleza, mas a gente justamente tem essa possibilidade, tem determinadas pessoas do time usam essa visualização, tem essa quantidade de dados e esses, né, os widgets, né, as caixinhas ali com os diferentes componentes, e isso consegue ser o mais personalizado possível. Essa é uma coisa interessante em relação ao painel de gestão, a gente ter essa habilidade de personalização e atuar próximo do nicho de cada empresa, né, que vocês atuam,
e que vocês atendem. Então, é uma coisa interessante.